aí, galera que curte engenharia clínica. Hoje nós estamos no Hospitalar 2025, no stand da Soter, do Grupo Guará, e eu estou com o engenheiro Risso, que é o engenheiro projetista dessa termodesinfectora que nós vamos mostrar em detalhes para vocês. Se você não está acostumado, assim, o instrumental cirúrgico ele chega no centro de material e esterilização, você faz o procedimento de limpeza primeiro e depois você faz ali, hoje em dia a gente faz a termodesinfecção. Então esses equipamentos surgiram para combinar a limpeza com a termodesinfecção, ou seja, o que sai desse equipamento, ele passa por uma inspeção, é embalado e vai para o processo de esterilização. Certo, engenheiro? Isso aí, Lúcio. Porque a gente brinca, né? O pessoal sempre fala muito da esterilização, mas a gente não tem uma esterilização eficiente se a gente não tiver uma limpeza eficiente. Então, a automação da limpeza veio através da termodesinfectora para facilitar esse dia a dia e melhorar o nosso controle de processo, né, diário. E para vocês terem uma ideia, enquanto a esterilização a gente vai trabalhar com 121 graus Celsius, 134 graus Celsius, aqui você trabalha até 90, como é que você ajusta? Depende muito do material que vai ser lavado e desinfectado aqui. Instrumentais, que são de aço inox e tudo mais, 90 graus é o limite. Quando a gente vai para circuito respiratório e tudo mais, a gente tem que respeitar o plástico. 80. Então, 60 graus no máximo, 45 ali já é de excelente tamanho. Aí você tem que controlar o tempo, porque você tem que controlar a temperatura e tempo, ou seja, aí que entra, o equipamento é totalmente microprocessado, certo? Isso. O que eu quero mostrar para vocês é uma parte dos componentes internos aqui para o pessoal da engenharia poder entender um pouco mais detalhe e as facilidades. Então, se puder tirar aqui para a gente. Claro. Isso. Em cima. Ó, sai facinho, tá certo? São 4 parafusos aqui. Quem mexe com isso, já mexi muito com autoclave, com termo também, às vezes para você acessar o equipamento é muito difícil. Então esse equipamento ele tem um processo de secagem, aí ele precisa de um ar. Esse ar ele é aquecido, aqui se você subir aqui, ó, você vai ver que tem duas resistências elétricas aqui e um filtro, esse branco é um filtro EPA, um filtro de alta eficiência de material, contra material particulado, porque afinal de contas os equipamentos, os instrumentais lá dentro já estão sem micro-organismos, então os micro-organismos na forma vegetativa, esses sim já estão eliminados, e você vai usar o ar para secar e eu preciso de um ar com qualidade, certo? Exatamente. De nada adianta a gente fazer todo o processo, lavar, desinfectar e depois eu colocar ar contaminado lá dentro. Então o filtro vem ser essa barreira física aí contra esses micro-organismos. Tá, e aqui, pessoal, aqui é a área, vamos dizer, uma das áreas, vamos dizer, técnicas, né, que a gente acaba acessando. Aproveitar que está aqui com o pai da criança, né? Eu sei que aqui você tem uma parte de potência, você tem um inversor de frequência para controlar a rotação basicamente das bombas, é isso? Isso, ele é focado na bomba de circulação. Como a gente tem uma bomba triplo estágio aqui para a gente manter a pressão mesmo em alta temperatura, essa bomba é muito forte. Então a gente usa o inversor para fazer uma rampa, ter uma aceleração lenta e aí ela atinge o ápice. Pessoal, isso tem um princípio complexo que é a cavitação. Não dá para a gente falar no vídeo aqui, só para explicar o que é cavitação, mas isso mostra conhecimento por parte da engenharia, o pessoal sabe o que está fazendo, né? Mas tem uma eletrônica também, tem uma parte de potência, né? Uma parte de eletrônica embarcada e tem também a parte pneumática para fazer abertura, fechamento de portas, certo? E o selo da porta também. Exatamente. A guarnição, que é quem veda a porta ali, que não deixa a água sair, Você ela é uma pressuriza guarnição ela inflável, como se fosse uma câmera de ar. Então eu pressurizo ela gruda contra a parede do vidro e faz a vedação. Beleza. Exatamente. E aqui, pessoal, essas máquinas, deixa eu abrir aqui, eu tenho vários produtos químicos. Eu tenho, vamos dizer, o detergente, o enzimático, o secante, e eu posso ter até 4 bombas, e aqui é onde eu armazeno os produtos químicos, né? Essa aqui, por exemplo, é a reguladora de pressão do circuito pneumático. Hoje a gente está usando o conjunto Mitsubishi Tá. e WEG. Então a gente tem a tecnologia japonesa, né, que a gente garante a eficiência do equipamento, e também o mercado nacional, que o WEG é boa qualidade, você encontra no Brasil afora. Isso é importante você ter acesso à peça de reposição, né? Você consegue garantir uma certa independência do próprio fabricante com coisas assim. E lembrando, né, contator, reaperto. Não reapertou,
vai torrar ele e você vai botar a culpa no fabricante. Fala, aí, Exatamente. Então, reaperto na elétrica é muito importante. E aqui nós estamos na área contaminada. Isso. Certo? A lavadora termodesinfectora, ela é uma máquina de barreira, ou seja, material sujo entra por um lado e sai limpo pelo outro. Então ela é instalada no meio de uma parede física, que daí para não ter contato e contaminação cruzada entre as áreas ali. E esse painel eu posso remover? Claro, pode. Da mesma forma? Da mesma forma. Posso pular o pezão aqui? Isso. Aí, ó. Tá. Quando eu criei essa máquina, eu estudei muito o mercado na questão de manutenção. Eu vi que isso é o que mais pegava entre todos os fabricantes. Então a gente tentou ao máximo facilitar a manutenção no dia a dia, né? Ó, o acesso à resistência elétrica, você vê que é tranquilo, né? Eu tenho esse conjunto de resistência, o conjunto aqui em cima para o ar e tem um outro lá atrás que é para água. Para o boiler. O boiler, né? Para pré-aquecimento da água. Essa aqui é a bomba de triplo estágio. Exatamente. Cabeçote inox, triplo estágio, tubulação 100% inox também. E uma coisa que me chamou a atenção, normalmente a gente põe a osmose fora. Você põe a osmose, gera água fora e manda para termo ou para autoclave. E aqui eles arrumaram um jeito de embarcar a osmose dentro do próprio equipamento. Tá? Então, você aproveita o espaço. Isso é importante. Eu tenho alunos de arquitetura, que eu dou aula também sobre arquitetura. A disciplina é arquitetura, mas não vou ensinar arquitetura. Eu vou ensinar como que o engenheiro biomédico ajuda o arquiteto. E esse aqui é um ótimo exemplo. A gente deve passar aqui na quinta-feira para complementar isso aqui. Então, também é fácil de acessar, né? Essas conexões aqui é uma mão na roda, né? Você pode desmontar e montar facilmente. E a bomba é nacional ou importada? Ela é nacional. Nacional também. Isso. Então você vê, a gente tem todo o acesso do equipamento desse lado. Não precisa das laterais. Então, problema de manutenção nas tubulações, na parte elétrica ou na parte de secagem, tudo desse lado aqui. E arquitetonicamente, se eu quiser fechar aqui e fechar ali... É indiferente. Vamos ver agora a área limpa. Vou tirar isso aqui. Aqui é fácil de remover, né? Aqui você vê o motor do ventilador centrífugo. Eu preciso de uma quantidade de ar, uma temperatura adequada para eu fazer a secagem. E aqui, pensando arquitetonicamente, aqui é a exaustão, certo? Esse já vem com um local próprio para eu remover esse calor, tirar esse calor do ambiente. Se eu não fizer isso adequadamente, eu vou sobrecarregar o sistema de ar-condicionado. Então, é uma vantagem. Aqui a gente tem a bomba da osmose reversa. A osmose reversa, lembrando que ela oferece uma resistência ao fluxo de água muito grande. Então ele tem um pressostato aqui que vai acionar a bomba. A reserva de produtos, né? Produtos químicos. E aqui é o mesmo princípio, não é isso? Mesma coisa. Então vamos lá. E aqui a outra forma de você acessar o equipamento para fazer manutenção corretiva, manutenção preventiva. E curiosidade, quanto tempo você demorou para realizar? Projeto final, 2 anos e meio. Eu construí 2 protótipos, e a gente foi validando, então 2 anos e meio a gente conseguiu. E a autoclave, quando é que vem? Ela vem? Autoclave, estamos esperando a Anvisa. Um spoiler aí, o projeto já está feito, já homologamos, está chegando. É uma pergunta que a gente recebe muito, né? Porque a esterilização em si é o processo final, é o gargalo. Então, o pessoal sempre procura primeiro pela autoclave. Mas a gente decidiu ir pelo caminho oposto, a termodesinfectora está pronta, a autoclave está vindo aí. Autoclave a vapor, autoclave de baixa temperatura também. Ótimo. Né? Nem todo o material, né? Você tem um material termossensível e o material termorresistente. Então, para o material termossensível, a gente precisa de baixa temperatura. E também a ultrassônica de vocês também. Exatamente. Podemos falar dela agora? Vamos falar também. Quando a gente iniciou a Soter, até se você procurar lá Soter, a questão do significado do nome, tem muito a ver com limpeza, esterilização, isso daí. Então a gente decidiu primeiro focar na parte de limpeza dos instrumentais. Então a gente começou com a ultrassônica e com a termodesinfectora. Então, hoje a gente tem 3 capacidades, 25, 40 e 80 litros. Essa é uma máquina de 40 litros que a gente tem aí. Também com CLP, nos mesmos moldes
da termodesinfectora. Aqui são a lavagem de canulado. Tá, material canulado, né, que você tem. Porque assim, a gente tem dois problemas, vários problemas nesse processo, né? Um deles é que a gente tem tubulações com diâmetro muito pequeno e muito longos. Então você passa a depender, você não consegue mais fazer manual. Então você depende de pega esse pacotão dos... E pela RDC 15, alguns itens obrigatoriamente a gente tem que passar pela ultrassom. Mesmo que eu tenha termodesinfectora, eu preciso passar por ela. Tá, então tem duas resistências. E quantos transdutores tem aqui? Hoje a nossa de 40 litros, ela vai com 14 transdutores. E a de 25 são 12. Um dos nossos grandes diferenciais é o quê? Se você conseguir abrir essa tampa aqui, por favor. Vamos lá, vamos usar minha chave aqui do... Nosso maior diferencial nela é o quê? Eu não tenho parte eletrônica embarcada aqui embaixo. Então minha parte eletrônica, todo o meu comando fica separado aqui atrás do equipamento. Então caso aconteça de uma mangueira rachar, ter algum vazamento, não corre risco de queimar placa, de queimar nada. Tá. Então aqui a gente deixou somente os transdutores e entrada e saída de água ali. E aqui, pessoal, esse é um detalhe que às vezes você não vê, sabe que é ultrassônica, mas eu preciso desse tipo de aparelho, que é um transdutor. Com frequência que ele trabalha? Hoje aqui é 40 kHz. 40 kHz. Então ele vai vibrar numa frequência de 40 mil oscilações por segundo, né? E ele vai vibrar e o material mais pequeno, menor, que tiver ali agregado com o instrumental cirúrgico, ele vai se soltar. Ele vai se soltar e é uma forte característica que promove a limpeza do instrumental cirúrgico. Exatamente. Então começaram com a limpeza, depois foram para a termodesinfecção e estão embarcando agora na esterilização, mas vocês vieram originalmente da lavanderia. Isso. Hoje a lavanderia saiu dos hospitais, né? Praticamente, dificilmente. No interior você deve até ter ainda, né? Mas virou um business, né? Um negócio onde você aproveita o espaço do hospital para produzir resultado em saúde e acaba terceirizando as lavadoras. Essa aqui é uma lavadora extratora de 60 quilos, então ela lava e centrifuga no mesmo equipamento até 60 quilos. Então ela tem suspensão. Para ter muita vibração. Exatamente. Você centrifugar 60 quilos, meu amigo, é muita energia cinética. Viu? E hoje a gente tem máquinas dessa até 240 quilos. É uma máquina muito grande. Então a lavadora extratora, beleza? Secadora? Secadora de roupas. Essa é uma de 20 quilos. E vocês usam o que? Resistência elétrica, gás? A gente tem os três modelos. A gás, elétrico e vapor. E o que está saindo mais? O que isso é o mercado? Hoje, ainda assim, por conta da energia solar e tudo mais, o pessoal tem comprado muito gás. Vapor é o que menos a gente tem por conta das caldeiras, que o pessoal não tem. Deixa eu aproveitar, deixa eu pegar esse rapaz aqui. Esse aqui é o Anderson. A gente se conhece, nos conhecemos no Rio de Janeiro. O Anderson, ele é fera em programação de CLP, gosta muito, e ele programou uma central que a gente tinha com 4 compressores japoneses, aqueles compressores, né? Compressores tipo Scroll, se não me engano, e uma central de vácuo. E no momento do startup da operação, a gente precisou de apoio e foi lá que eu conheci o Anderson. Então o Anderson é um cara bastante versátil, vai do gás medicinal, passando por lavanderia, termodesinfecção, é de Limeira. Então a gente se reencontrou aqui depois foi 2021, né? Foi 21. Durante a pandemia, durante o Covid-19, a gente se encontrou, então foi um prazer aqui revê-lo. E aí ele já me explicou um monte de coisas aqui e é isso aí. Beleza, Anderson? Obrigadão, hein? Bom, aqui a secadora, né? Isso. O intertravamento aqui da porta, né? NR12 nesses equipamentos é fundamental, a segurança do NR12. NR12, portaria 3214 de 78, norma regulamentadora número 12. Isso. E essa aqui é uma lavadora também. Também com barreira, uma lavadora hospitalar. Então, roupa suja entra por aqui, sai do outro lado. Só lavadora. Só lavadora. E a gente tinha um problema no passado, que era o seguinte, da questão da... Isso aqui é para você ver o outro lado, né? Isso. Como é que... Porque assim, o que poderia acontecer? Eu poderia estar aqui... Posso abrir? Pode abrir. Eu poderia estar aqui colocando a roupa
Deixa eu ver aqui como é que é aqui. Ó, intuitivo o negócio, viu? Não tô... eu tô aqui tirando a roupa ou colocando a roupa e o outro lado aciona o cesto. E aí ele vai produzir um acidente, ok? Como é que vocês fizeram esse intertravamento? Hoje a NR12 obrigatoriamente é um desses motivos aí. Então a trava aqui de segurança, se ela não tiver no estado seguro, que a gente tem um relé de monitoramento, então ele percebeu que a trava está aberta, você não faz nenhum movimento da máquina. Fechei a porta, eu preciso aí ele habilita. Exatamente, daí eu preciso vir resetar a máquina e aí ela vai embora. Perfeito, excelente. A guarnição. E a calandra? Essa aí é uma calandra pequena, a gente chama de calandra de baixa produção, a gente tem as calandras monohull com cesto de 800 milímetros. Essa é monohull? Não, essa daqui a gente chama de baixa produção. Baixa produção. Ela é uma monohull porque o conceito é diferente só, né, do tipo de aquecimento. E o aquecimento dessa aqui é com vapor? Essa daqui é elétrica. Elétrica. Só que eu não aqueço o rolo, eu aqueço uma calha atrás dela. Então eu tenho o rolo e uma calha, eu aqueço a calha. Então, pessoal, nós estamos aqui com o engenheiro Fábio Risso, que é o criador aí, o engenheiro mecânico que desenvolve esses equipamentos todos, em conjunto com o Anderson, né, que acaba precisando também dos colegas aí que gostam da automação, né? Eu fiz mecânica também, né? Ele é engenheiro mecânico também. Então, é um prazer ver aqui engenharia mecânica em ação, funcionando. Mas eu gostaria que você mandasse um recado para o pessoal, falasse um pouco da empresa aí, para a gente poder fazer esse fechamento. Bom, a Guará ela é uma empresa sólida, né? A gente está com a parte de lavanderia já há 19 anos no mercado. A Soter já é um pouquinho mais nova, mais recente, a gente está com 5 anos. Só que a gente usou toda a expertise que a gente tinha na Guará, a gente trouxe para a Soter. Tanto está passando um vídeo aqui, a gente está ampliando, né? A gente está saindo de uma área de 2 mil metros para uma área de 12 mil metros quadrados, onde o nosso intuito lá é fazer uma escola lá também. Então a gente vai ter uma lavanderia, a gente vai ter uma CME para a gente trazer o pessoal e treinar, para conhecer nossos equipamentos e tudo mais. E é isso, a gente está na Feira Hospitalar hoje aqui, stand C61, quem tiver a oportunidade de ver esse vídeo antes pode passar aqui, tomar um café, a gente ensinar sobre equipamento. É sempre um prazer, né? Eu acho que o conhecimento nunca é demais. O que a gente puder multiplicar isso daí é sempre bem-vindo. Oportunidade só é oportunidade mesmo para quem está preparado. Então, conhecimento nunca é demais, né? Isso aqui, gente, é um cenário que mistura centro de material e esterilização com lavanderia hospitalar. Como a gente comentou, a lavanderia saiu de dentro do hospital, a maioria dos hospitais, mas é um negócio onde precisa também de profissionais para cuidar do equipamento no dia a dia. A indústria está fazendo o papel dela de produzir, disponibilizar isso para o mercado, mas os hospitais têm que ter consciência de preparar cada vez mais a sua própria engenharia para manter o equipamento desempenhando. Nem todo equipamento que está funcionando está desempenhando. E se você tem uma engenharia forte, facilita muito a comunicação com a engenharia da indústria. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva, siga o Grupo Guará e a Soter nas redes sociais. E se você tiver alguma dúvida, comenta aqui, que se a gente não souber responder, nós vamos atrás do Risso para que ele possa esclarecer em detalhes e a gente deixar você ciente do que você deseja conhecer. Então é isso aí, e no mais, muito obrigado pelo seu tempo. Valeu. Isso aí, engenheiro.